Boa tarde, pessoal. E aí, coragem nesse sábado? Tô vendo lá no grupo tem um monte de gente sem coragem. Vamos ter coragem, vamos lá. Ó, pessoal, vamos fazer alguns exercícios aqui. Espera só uma galerinha chegar. Fazer uns exercícios aqui sobre dimensionamento de reservatório, tá certo? Prática mesmo, direto. De qual é o procedimento. Vocês vão ver que são 5 passinhos. Se você robotizar aí, você vai conseguir fazer qualquer dimensionamento de reservatório, até de um prédio, saber a quantidade de água que vai ser reservada naquele prédio em menos de, sei lá, 10 minutos, tá bom? Então, vamos nos preparar aqui enquanto o pessoal termina de chegar. Ó, na última aula, no finalzinho do exercício, né? Desculpa, no finalzinho da aula, eu coloquei um exercício que vocês vão resolver. Eu vou colocar no Classroom hoje. E para vocês conseguirem resolver aquele exercício, nós vamos fazer exemplos de dimensionamento, tá certo? Vão ser 4 exemplos hoje. O primeiro a gente faz um pouquinho mais devagar, aí a partir do segundo, terceiro e quarto vocês vão ver que é a mesma coisa, então faz mais rápido, tá bom? E aí em seguida eu deixo um espaço para vocês resolverem aquele exercício lá da última aula, tá bom? Então, terminou essa aula, fez o exercício, jogou no Classroom, tá liberado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui começar a apresentação. Vocês só me confirmem aí, por favor, se vocês estão visualizando uma planilha do Excel. Hoje vai ser a planilha do Excel, tá? Confirma aí, vocês estão vendo? Estamos sim, prof. Beleza, show de bola. Olha só, pessoal, no último slide lá da nossa aula, né, dessa semana, nós vimos essa telinha aqui, ó. Nós vimos essa tela aqui. Vocês estão vendo aí o slide, um print do slide? Beleza. Agora, Paulo, nessa problemática que você colocou aqui, que é para a gente dimensionar os reservatórios, eu preciso saber de várias coisas, dentre elas, saber quanto cada pessoa consome, quantas pessoas vão estar nessa edificação e tudo mais, certo? Então, essas informações, onde eu pego, né? Se essa for sua dúvida, tudo está na nossa norma, tá, pessoal? A NBR 5626, ela trata dos requisitos mínimos de um projeto de instalações hidráulicas para fornecimento de água fria, tá bom? Então, você consegue essas informações que você precisa para dimensionar na NBR. Lembrando para vocês, uma NBR, ela não é uma lei, ela é uma orientação técnica. E de onde foi que saiu essa orientação técnica? Diversos profissionais da área, né, estudiosos, publicadores, professores e tudo mais, fizeram ensaios, fizeram acompanhamentos, testes, levantamentos, estudos, para chegar a um determinado amadurecimento, tá? Então, quando uma norma diz, olha, a parede de um tubo tem que ter não sei quantos milímetros, é porque foram feitos ensaios em laboratório com paredes menores do que aquilo ali, dá problema. Vida útil pequena, trinca, quebra fácil, essas coisas. Então, a norma, ela é um amadurecimento profissional de diversos profissionais de diversas regiões do país. Por isso, elas devem ser respeitadas, tá bom? Então, não é lei, mas é uma orientação técnica, o que vale muito, tá bom? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma lei de PDDU, por exemplo, uma lei de PDDU, ela sim é uma lei, tá? Se você não seguir, você pode ser multado. Agora, uma norma técnica, ela é uma orientação técnica, não uma lei, tá certo? Então, muitas leis se baseiam nas normas técnicas. Então, aqui, nós vamos trabalhar essa questão de utilizar dados das normas para dimensionar os reservatórios, tudo bem?
E aí, nesse quesito, eu vou mostrar para vocês aqui duas tabelinhas que são da norma, porém, eu extraí elas aqui, foi da nossa bibliografia, tudo bem? E a nossa bibliografia, tanto da Hélio Creder, como do Hélio Creder, como do Carvalho Júnior, tá certo? Então vamos lá, ó. As problemáticas que eu quero mostrar para vocês são essas aqui, ó. Nós vamos dimensionar hoje para exercitar, para que vocês fiquem possibilitados de resolver esse exercício, né? Vocês vão exercitar comigo aqui hoje, ó, o dimensionamento desses reservatórios aqui, tá certo? Inicialmente, a quantidade de litros, tá? E depois, dimensões. O que significa isso, Paulo? Dimensões em litros. É o seguinte, um volume em litros, né, ele pode tomar formas distintas, né, diversas formas. Então, eu posso ter, por exemplo, 1.000 litros, que é 1 metro cúbico, né, que a água tem um peso específico de Romo. Então, 1 metro cúbico, eu posso ter 1 metro cúbico com um volume de 1 por 1 por 1, ou eu posso ter volume 0,5 por 1,5, mais ou menos, se eu não me engano, por 1, certo? Então eu vou ter ali várias formas possíveis para conseguir o mesmo volume. Então, por que que eu digo que você tem que entender primeiro o volume e depois as dimensões? Porque as dimensões é mais uma atitude sua, tá? Você quer que o volume do reservatório ele seja mais estreito, mais alto, mais baixo, mais largo, como você quer que ele se comporte na sua volumetria, tá certo? E muito do que aqui na faculdade a gente tem como dúvida é mais um medo de tomar uma decisão, certo? Mas vocês vão ser criadores, vocês vão criar espaços, dimensionar espaços, né? Criar volumes. Então vocês precisam, aos poucos, sair da insegurança e ir para a tomada de decisão, tá? Então, tendo como base o volume em litros, as dimensões, quem vai atribuir essas dimensões são os arquitetos, tá? Dependendo daquilo que ele propõe para sua volumetria, beleza? Então vamos prosseguir aqui, ó. Então, onde é que eu encontro essas tabelas, Paulo? Primeiro, no meu slide, tá? Eu vou fazer o upload desse slide aqui para vocês. Na verdade, eu já fiz ele na última aula. Então você tem ali um ponto de referência já. E você pode também encontrar essas duas tabelas aqui, ó, que é para vocês estarem vendo aí. Essas duas tabelas vocês vão encontrar no nosso na nossa bibliografia, tá? E também lá na norma, beleza? Você vai encontrar essa tabela aqui. Então aqui, ó, no livro do Carvalho Júnior, são a tabela 1.2 e 1.3, tá certo? Vamos ver aqui o que que elas fazem. As três perguntas que você vai fazer ao tentar dimensionar um reservatório são essas aqui, pessoal. Deixei até separado para destacar um pouco. Então, essas são as três perguntas principais no dimensionamento de um reservatório, tá? Então, primeiro, qual o tipo de uso da arquitetura? Você está projetando o quê? É uma residência? É um prédio residencial? É um prédio comercial para bancos, por exemplo? Que tipo de edificação, né? Por que isso é importante? Porque, como eu expliquei lá na última aula, para cada tipo de uso, a pessoa vai consumir uma quantidade de água específica. Se for residencial, ela vai ter uma quantidade de água consumida. Se for educacional, como por exemplo o prédio lá da Unijuazeiro, você vai ter um consumo menor do que o residencial, porque a pessoa não vai fazer alimentos ali, não vai tomar banho ali, etc. Tá certo? Então, tem que levar esses pormenores em consideração. E é uma coisa bem lógica até, você entende. Num banco você consome bem menos do que num ambiente educacional, porque num banco espera-se que um indivíduo passe menos tempo, tá? Na residência é um consumo maior, beleza? Então, e por aí vai. Alguns casos específicos, como por exemplo indústrias, vocês podem vir a encontrar, vamos dizer assim, configurações que você vai ter que procurar os profissionais dessa indústria para saber qual é o consumo mais ou menos dessas indústrias. Então, aí sim você não vai encontrar uma base referencial lá na NBR, tudo bem? Mas são casos bem específicos. Bom, vamos lá então.
Primeira coisa, qual o tipo de uso da arquitetura? Segunda pergunta, quantas pessoas vão ocupar essa arquitetura? E aí você vai obter qual o consumo esperado por pessoa por dia. Por que aqui tem por duas vezes, né? Esperado por pessoa por dia? Porque é um consumo por um usuário ao longo de um dia. Tudo que nós vamos fazer aqui é um consumo esperado para um dia, beleza? Pois bem, então vamos pegar aqui essas duas tabelinhas, vamos levar aqui para o nosso exercício. Tá aqui as três perguntas, ok? Vou só aproximar elas aqui. Tá aqui as nossas três perguntas, deixa elas guardadinhas aqui, porque nós vamos usar elas como referência, tá? Beleza? Bom, olha só, nosso primeiro exemplo, gente. Edificação 1. Ela tem um tipo de uso, que é a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é um tipo de uso residencial. E a descrição desse imóvel, dessa arquitetura? É um duplex residencial com 3 dormitórios. Olha só, a informação que eu estou disponibilizando para vocês já está adequada para o que eu considero na taxa de consumo, tá? Então, vamos dizer que você não sabe quantos dormitórios tem nesse duplex, ok? Você não tem essa informação, só sabe que é um duplex residencial, tá bom? E aí, como é que você vai saber agora quais os procedimentos para dimensionar esse reservatório, a quantidade de água que é necessária para atender essa edificação de maneira adequada, né? Primeiro, pergunta qual o tipo de arquitetura residencial, tá? Então, na concepção dessas duas tabelinhas aqui, ó, eu já vou ter uma consideração sobre o tipo de uso, tá certo? Então, eu tenho aqui as duas tabelas, vou deixar uma aqui desse lado e outra aqui desse lado. Muito bem. Tipo de edificação residencial. Aí eu procuro aqui, pessoal. A primeira tabela é a 1.2. Taxa de ocupação de acordo com a natureza do local. Traduzindo, taxa de ocupação de acordo com o tipo de uso. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Residencial. Para residências e apartamentos, ou seja, configuração em que pessoas, usuários, vão usar aquele ambiente para realmente residir, né? Tomar banho, fazer alimentos, alguma coisa de jardinagem, limpeza, lavagem de roupas, etc. Tá? Qual é o consumo esperado? Olha só aqui qual é a taxa de ocupação para um ambiente residencial ou apartamentos que têm a mesma função. 2 pessoas por dormitório. Ou seja, quando eu tenho o tipo de pessoas, eu já respondo a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Quantas pessoas vão ocupar essa arquitetura ou edificação? Então, 2 pessoas por dormitório. Então, vocês estão vendo que essa informação que eu dei para vocês de 3 dormitórios já é atrelada à consideração de taxa de ocupação, tá certo? Mas e se você não tivesse? Se aqui está dizendo que são 2 pessoas por dormitório, a primeira coisa que você vai fazer é procurar na arquitetura, contar, né? Que na verdade, se você é o, é o, é o proprietário intelectual do projeto, você sabe isso de cabeça, então, quantos dormitórios existem nessa arquitetura, certo? Então, eu disse aqui, tem quantos? 3. Deixa eu abrir aqui. Então, qual é aqui, ó, inicialmente, a taxa de ocupação? A taxa de ocupação dessa edificação é de quanto? 2 pessoas por dormitório. 2 pessoas por dormitório, beleza? Isso, Lucas, muito bem. Então, são 2 pessoas por dormitório. Essa aqui é a taxa de ocupação. O próximo passo é responder. Vejam que
com as duas primeiras perguntas, elas já foram respondidas. Você não vai ter uma tabelinha dessa, tá? Mas, por exemplo, quando você fizer a pergunta, que tipo de uso? Residencial. Não, a casa? Não, duplex? Então, você já respondeu a primeira pergunta. Com essa informação, você vem aqui para a primeira tabela. Se é residencial, eu vou procurar aqui a natureza do local, residencial, e eu já vou encontrar a resposta da segunda pergunta, de cara. Quantas pessoas vão ocupar essa arquitetura ou edificação, né? 2 pessoas por dormitório. Então eu vou lá e conto, né? Vou botar aqui, ó, QTDE. Vamos lá, quantos quartos tem nessa edificação? Vejam que essa pergunta é respondida eu já dei para vocês aqui, né, nessa tabela, mas não existirá essa tabela e essa consideração de que tipo de edificação e a quantidade de dormitórios você vai buscar onde? No próprio projeto arquitetônico, tá certo? Então são quantas? 3, não é isso? Aí olha só, 3, só que eu não posso colocar apenas 3 não, viu? Eu tenho que colocar como? 3 vezes quanto? 2. 2, exatamente. Então são 3 dormitórios vezes 2 pessoas por dormitório. Aí você pergunta, Paulo, essas taxas, você acha coerente essas taxas que a norma trouxe? Tipo, 2 pessoas por dormitório. É como se eu imaginasse aqui, uma casa que tem 2 quartos, tem 4 pessoas morando. Pô, é bem comum. Uma casa de 5 quartos, aí você vai ter 10 pessoas morando, aí já é um pouco menos comum. E daqui a pouco eu falo sobre essa consideração de quanto maior a quantidade de unidades, menos provável é que todas elas estejam ocupadas, tá certo? Então, olha só, nessa edificação aqui, nós facilmente já encontramos quantas pessoas vão residir nessa residência, Tá? Então, são 6 pessoas. Na hidráulica, nós chamamos isso de população, tá certo? Então, isso daqui é a nossa população, beleza? A população é essa daqui, ó. Vou colocar aqui o nome população ao invés de quantidade. População, que aí fica mais. Eu vou disponibilizar essa tabelinha aqui depois para vocês, tá? Mas o conhecimento é mais importante do que a própria tabela, tá bom? Bem, depois de encontrar a população, né? Então eu já respondi aqui, ó, a primeira pergunta, que é qual o tipo de edificação e quantas pessoas vão ocupar a arquitetura. Beleza, já respondi as duas. A última pergunta é qual? Qual o consumo esperado por pessoa por dia? Aí eu venho para a segunda tabelinha, que está na NBR e que está na nossa norma. Desculpa, que está na NBR e que está na nossa bibliografia, tá certo? Consumo predial diário, valores indicativos. O que é indicativo? Quer dizer que é uma proximidade, que alguns ajustes você pode fazer se a consideração do tipo de residência, o padrão de residência, for vamos dizer assim, conhecido e que o consumo que tenha uma certa, vamos dizer assim, um consumo alterado, né? Por exemplo, uma casa popular, eu posso reduzir um pouco o consumo de água. Uma casa já de alto padrão, aí eu já vou aumentar, né? Já vai ter banheira, jacuzzi, piscina, essas coisas, então já vai aumentar um pouquinho, eu posso usar 250 e por aí vai, tá certo? Isso mesmo. Isso mesmo. São 6 pessoas na residência, tá? Então, assim, agora quando vocês. A casa de vocês, por exemplo, a casa de vocês, perante a NBR de abastecimento de água, quantas pessoas são esperadas na residência de vocês? Vamos dizer assim, quantas pessoas são consideradas para. Digam aí a população da casa de vocês, certo? A casa do apartamento. Oi? 3, vamos lá. 4. 4 pessoas, beleza. Aqui na região, varia geralmente entre 2 dormitórios ou 3, né? Assim, a grande maioria, 2 ou 3. Se for 2 dormitórios, eu tenho 2 pessoas em cada um deles, ou seja, eu tenho 4 pessoas. É esperado que 4 pessoas residam naquela edificação.
Se eu tiver 3, já passa para 6. Então, a maioria aí vai estar 4, 6, tá? Pronto, ó. Com relação à taxa de ocupação, você não faz distinção do padrão da casa, tudo bem? Você só faz a distinção no cálculo do consumo, que é o que nós vamos fazer agora, tudo bem? Então tá aí, ó, a maioria das pessoas, né, ou tem 3 quartos na casa, ou tem 4. Vocês querem saber uma observação? Anotem aí. Pessoal, dependência de empregada, na norma, ela tem um parágrafozinho lá que cita dependência de empregada, por exemplo, em casas ou em prédios, né? A dependência de empregada, geralmente, ela é bem pequena, mas bem pequena mesmo, sabe? Só cabe uma cama de solteiro mesmo e um corredorzinho para ir para o banheiro, né? Às vezes nem tem banheiro exclusivo, é um banheiro separado. Mas, enfim, na dependência de empregada, a norma faz uma consideração que você não conta a dependência de empregada como dormitório normal, né? Então, nós consideramos assim, cada dormitório possui 2 pessoas dormindo, né, morando, e para cada dependência de empregada é mais uma pessoa, porque realmente não cabem 2 pessoas ali, né? É bem difícil. Então, por exemplo, se tiver uma casa com 3 dormitórios e uma dependência de empregada, quantas pessoas? Qual é a população dessa casa? 3 dormitórios e uma dependência de empregado. 7, que é 3 vezes 2, mais um, que é a empregada. Beleza? Muito bem. Alguém ia falar aí? Eu ia falar isso que o senhor disse. Pronto, é isso aí. Então você conta a dependência de empregada como uma só, tá? Ah, Paulo, mas e se um projeto for realmente bem sofisticado e eu tiver 2 empregadas, tipo, empregada não, mas uma babá e uma. A gente não chama mais nem empregada, né? Não pode mais nem chamar de empregada. É auxiliar doméstico, alguma coisa assim. Então, se você tiver, por exemplo, uma babá e uma auxiliar doméstica, você tem um local para 2 pessoas. Aí é óbvio, o dormitório vai ser um pouco maior, né? O dormitório vai ser um pouco maior. Então, realmente, se tiver essa previsão já desde o projeto, você vai contabilizar 2 pessoas e não uma só, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma população de 6 pessoas, nesse exemplo. E aqui tem uma informação que é essa daqui, ó. Consumo por pessoa. Quanto cada pessoa dessa população aqui consome? É essa terceira pergunta, tá certo? Então, quanto é que cada uma delas consome? A gente vai vir aqui, ó. Primeira, qual é o tipo de uso? Residencial, não é isso? Então, você vai ver aqui, ó. É alojamento provisório? Não, é um duplex residencial. É um ambulatório? Não. Apartamentos? Sim, apartamentos, tá? Aqui eu não especifiquei se a casa era popular ou não, mas, pessoal, quando uma casa é popular, significa que o poder aquisitivo é bem baixo. Então, um duplex já envolve um certo custo a mais com estrutura, né? Você vai ter que fazer uma escada, você vai gastar um pouco mais com concreto e aço, com escoramento para construir a casa. Então, casa popular, raramente ela tem mais de um pavimento, tá? Só se realmente for uma coab, né? Um conjunto habitacional, beleza? Que é Professor, feito. Oi. eu não sei se está certo, mas se é per capita é 200, aí é 200 vezes 6, que dá 1.200 litros. E vamos ver aqui, isso mesmo, ó. Então, aqui, ó, qual é o consumo esperado aqui para um apartamento? Que você vai usar o de apartamento. Agora, se fosse casa popular, se fosse projetar, por exemplo, um projeto para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, você já usaria 150 ao invés de 200. Então, vamos lá, ó. Qual é o consumo por pessoa para essa consideração? Você já observou aí, ó. Apartamentos, 200 per capita. 200 quanto? Litros por dia. Então, são 200. Coloquei 200 aqui. Então, quantos litros nessa edificação são necessários? Aí eu vou simplesmente pegar a quantidade de pessoas que estão residindo nessa casa, né? Ou que são esperadas nessa residência, e multiplicar pelo consumo esperado de cada uma delas. Então, são 200 vezes 6. Show de bola. 1.200 litros. O que é 1.200 litros? É o consumo por pessoa.
Não, não, não. Consumo da casa por dia, tá? Ah, é. Já multipliquei. Esse daqui, ó, o que você falou é esse, tá? Os 200 litros. Então, uma pessoa consome 200 litros, tá? Aí, quando eu multiplico pela quantidade da população, aí eu já tenho o volume da caixa d'água, vamos dizer assim, entre aspas. Só que segura um pouquinho aí, não é bem o volume da caixa d'água, não. Segura um pouquinho aí, porque esses litros aqui é para um dia. Então, eu vou colocar até aqui, ó. Eu vou até colocar aqui para que fique bem claro que é para um dia, certo? Litros diário, beleza? Então é a quantidade de água que você precisa diariamente para abastecer essa casa. Aí você pergunta, Paulo, se essa quantidade foi calculada, considerando que a casa está cheia, 100% cheia, né? Ou seja, cada quarto tem duas pessoas. Significa que, na realidade, na maioria das casas, a quantidade de volume que você dimensiona já tem uma certa folga, porque nem sempre eu tenho uma população inteira, correto. Só que você, para efeito de norma, você calcula já como se ela estivesse cheia, porque no dia que estiver cheia, por exemplo, numa casa, é muito fácil chegar a uma data comemorativa, período de férias, e encher de gente numa casa. Aí imagina, todo mundo tomando banho ao mesmo tempo para ir para algum local, algum evento, e você tem uma falta de água. E depois nós vamos ver, inclusive, falta de pressão. Isso aí já é a consideração dos ramais. Né? Quando a gente vai falando sobre ramais e colunas de distribuição, vocês vão ver que esse mesmo exemplo, né? Todo mundo tomando banho ao mesmo tempo para ir para um determinado evento. As pessoas vão sentir que um chuveiro está faltando pressão e o outro também. Então, no dimensionamento, a gente faz de uma forma que isso não ocorre, tá certo? Então, olha só, são 1.200 litros por dia, beleza? Aí, segura um pouquinho, por quê? Eu não vou reservar somente 1.200 litros numa edificação de 3 quartos, né, duplex. Por que que eu não vou fazer isso? Porque as concessionárias, né, na grande maioria das vezes, e é óbvio, depende muito do local em que a casa está sendo, que a casa foi edificada, né, de onde você está falando, porque tem bairro que falta água, tem bairro que não falta. Posso sim. Só um momento, viu? Então, o que que eu faço com esses litros diários aí, esse consumo diário? Eu não uso somente ele, eu considero para 2 dias. Só que isso não está, vamos dizer assim, não é exigência da nossa NBR, tá bom? Isso é uma prática que a gente faz no mercado, nos projetos, para evitar transtornos. Eu falei para vocês numa dessas aulas o porquê disso, né? Quando eu tiver um vazamento da CAGES, primeiro tem que ter o período em que a pessoa vai sentir que está faltando água, aí ela vai ligar para a CAGES vai ter um prazo ali para poder atender a solicitação. Aí depois desse prazo de solicitação, eles ainda vão esperar um tempo para poder conseguir encontrar o problema e solucionar. Ou seja, nesse período, desde a falta de abastecimento até a resolução do problema na infraestrutura, na rua, né? Eu tenho ali, pessoal, é impossível. Para os padrões brasileiros, você ter uma solução em menos de 24 horas. É só se realmente um adutor estourar, que aí todo mundo vê logo de cara, né? Ninguém sente ainda a falta d'água. Então, é sempre interessante que você pegue essa quantidade de água aqui para residências pequenas, você multiplica por 2, ou seja, você faz uma reserva de água numa edificação para que ela aguente 2 dias sem abastecimento público, tá certo? Então ela tem uma reserva de 2 dias, beleza? É o comum. Professor, Oi. no caso, por dois é esses litros diários, né? Isso. Aí eu pego aqui, por exemplo, ó, é, reserva, vou botar aqui, volume reservado, certo? Então, ó, volume reservado, e aí eu vou até aumentar um pouquinho aqui, para que vocês se lembrem depois, quando vocês forem ler isso aqui, vocês vão ficar com essa planilha, que vocês, vamos dizer assim, residências pequenas, né? Pequenas residências. Por que pequenas residências, Paulo?
Pessoal, quando eu estou falando de prédios, a possibilidade de todos os apartamentos estarem com todos os quartos cheios de pessoas é muito mais difícil. Então, nós fazemos essa consideração de vezes dois, né? Porque é para reservar 2 vezes, 2 dias, somente em residências unifamiliares, ou seja, é uma casa, só casas, tá bom? Quando eu for para apartamento, já eu faço outras considerações que eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como são essas considerações, mas é uma coisa mais de feeling, né? Você tem que realmente, o profissional tem que realmente analisar as considerações, vai lá no local, conversa com os vizinhos, vê se falta água, é assim que ocorre, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou botar aqui vezes dois. Então, Dormir, quanto... Oi? 2.400. Isso. Aí você vai fazer o seguinte, pessoal. No mercado não tem caixa d'água daquelas de poliuretano e fibra, né? De 2.400 litros. De 2.500 eu ainda acho que tem, mas é muito difícil. Aí o que é que você faz? Você vai arredondar para 2.000 ou arredondar para 3.000? Por segurança. Digam 3.000. Eu tenho que ir para 3.000, porque senão eu vou estar diminuindo a quantidade de água reservada. Eu não posso ir contra a segurança, eu boto para mais, certo? Então eu vou botar um reservatório de 3.000 litros ou dois de 1.500, que tem no mercado também. Aí é só um ajuste, né? Você vai ajustar para uma coisa que tem no mercado. Ao invés de fazer um reservatório, comprar um reservatório grande de 3.000 litros, você pode comprar dois de 1.500 e interligar eles. Depois eu mostro algumas imagens para vocês, tá bom? Bom, aí o colega pediu para repetir o cálculo do litro por dia. Que é o seguinte, ó, para chegar nesses 1.200, o que é que eu precisei fazer? Eu preciso de duas informações. Essas aqui são as duas informações, ó, vamos dizer assim, primordiais, tá? Qual é a população que é observada naquele local? E segundo, qual é o consumo de cada pessoa por dia? Isso aqui é o quê? A quantidade de litros. Então aqui, ó, é litros por dia, tá? Isso daqui é o quê? Pessoas, certo? Aqui ó, em cima só as unidades, para vocês lembrarem. Então aqui eu tenho pessoas, 6 pessoas nessa casa. E aqui, 200 litros por dia. Faltou só uma coisa. Por pessoa. Tá certo? Paulo, como é essa unidade aqui? Litros, dia, pessoa. É a quantidade de litros que uma pessoa consome por dia. Entenderam? Então, 200 litros, que eu tirei dessa tabelinha aqui, ó. Apartamentos, 200 per capita, litros por dia. Beleza? E aí, como é que eu faço para chegar nessa quantidade aqui de litros, consumo de litros diário? Consumo diário, 1.200 litros, tá? Como é que eu chego nisso? Eu pego essa quantidade. Opa, desculpa. Eu pego essa quantidade que existe aqui de pessoas e multiplico pela quantidade de litros que cada pessoa dessa consome. Entenderam? Então, 6 vezes 200 litros. 6 pessoas vezes 200 litros. Qual o resultado? 1.200 litros, tá certo? Então, para atender 6 pessoas, eu preciso de 1.200. Beleza? Se fosse uma pessoa só, que é impossível, né? Uma casa para uma pessoa só. É, eu precisaria apenas de uma reserva diária de 200 litros. Só para vocês terem noção assim volumétrica, vocês já viram aqueles tambores de óleo? Tem aqueles tambores de óleo, né? Que o pessoal de construção corta a tampa e usa como reservatório de água. Aqueles tambores ali, eles têm 200 litros. Então, mais ou menos, a gente consome todo dia em casa. Já considerando banho, preparação de alimentos, lavagem de roupas e higiene, né? Escovar os dentes, lavar as mãos, essas coisas. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Que perguntou? Pronto. Então, aí o que é que eu faço com essa quantidade de litros por dia?
Como é uma residência pequena, eu não posso deixar somente o consumo diário, não. É um risco muito grande. Eu vou passar muito tempo sem ter problema, mas quando faltar água, a pessoa fica sem água por uma besteira, porque você comprar um reservatório e a estrutura, né, para suportar um reservatório de 1.200 para um de 3.000 litros, a diferença não é muito grande. E você vai evitar problemas ali ao longo da vida útil, tá? Então, o que é que eu oriento vocês a fazerem no cálculo de reserva para residências pequenas? Você multiplica por 2, tá certo? Por 2. Por que que eu vou colocar por 2? Porque 2 dias de reserva, caso a Enel não consiga resolver os problemas em 2 dias, tá bom? Deu para entender, pessoal? Todo mundo que estava com dúvida aí, pessoal que perguntou, tá entendido aqui como foi o procedimento? É, Cagés. A Cagés não investe muito assim em qualidade no atendimento, não, sabe? Ela é medíocre, ela faz a média, né? Ela faz a média. O ruim é quando ela cava as ruas da gente. Menino, passaram asfalto aqui perto da rua daqui de casa, faz uns 2 anos. Não foi uma semana que a Cagés veio fazer buraco. E os remendos é uma porcaria. Ou seja, não é nem só o problema dela, né? Dos outros também. Vamos lá, essa última parte de multiplicar por 2, é isso que você está falando que não conseguiu entender? Tá, vamos lá então. Ó, vamos tirar a tabela da frente, porque às vezes essa é muita informação acaba complicando. Vou fazer isso ali agora de forma simples, tá? Olha só, eu tenho uma casa que tem 3 dormitórios. Cada dormitório vão ser 2 pessoas, né? Então, ó, dormitórios. Fazer rápido essa parte do começo aqui, porque eu já vi que vocês entenderam, tá? Então, dormitórios, pessoas por dormitório, consumo por pessoa, e aí eu venho litros por dia, tá bom? São as 4 informações que a gente tem lá, e nós encontramos todas elas. Primeiro, quantos dormitórios tem na residência? 3. Quantas pessoas por dormitório? Nós vimos na primeira tabela, são 2 pessoas, correto? Qual o consumo por pessoa? No caso aqui é por pessoa por dia, não é isso? Faltou aqui um por dia. Beleza. Consumo por pessoa por dia. Qual é o consumo por pessoa por dia que nós vimos naquela segunda tabelinha? 200. Até aqui, show, né? Gabriel, a gente vai ver o dimensionamento do Corpo de Bombeiros também, tá? É parecido. Assim, tudo na hidráulica aqui vocês vão ver que parece complicado. Aí depois você vê que tem um monte de tabela que resolve tudo, tá? Então, você lê tabela. Ou é a NBR, ou é a nossa bibliografia, ou é a NT do Corpo de Bombeiros. Todos têm tabela resumo para facilitar o dimensionamento. Então, é leitura de tabela. A gente vai ver isso aí. Então, sim, parece sim com a do Corpo de Bombeiros, tá? Litros por dia. Aí, olha só, eu tenho aqui o consumo que cada pessoa tem por dia. Aqui, ó, com essa informação, eu já sei que são quantas pessoas nessa casa. Se tem 3 dormitórios e 2 em cada dormitório, são 6 pessoas. Tudo bem? Então, tem 6 pessoas na casa, cada pessoa vai consumir 200 litros. Então, dessa informação aqui, ó, eu já vou ter 6 vezes 200, certo? Então, 1.200. Aqui embaixo eu vou botar 1.200. São 1.200 litros por dia, tá bom? Então, assim, ó, se eu fosse fazer uma reserva de água só para um dia, eu precisaria de 1.200 litros. Por quê? Porque eu tenho 6 pessoas na casa e cada pessoa consome 200 litros. Então, multiplicando um pelo outro, 1.200. Agora, se eu deixar somente a reserva de água para um dia, no dia em que faltar água na Cagés, porque quebrou um cano, ou na SAEC quebrou um cano, ou alguma coisa assim,
eu vou ficar sem água no segundo dia, porque é comum que o problema não seja resolvido logo no primeiro, tá? Eu acho que eu citei numa das aulas aqui, o problema de pressão que a gente teve aqui em casa só veio resolver 5 dias depois. Eu já fiquei feliz, porque, pô, 6 dias resolveram, né? Uma semana ali da reclamação resolveram. E não era falta d'água, né? Era a pressão que estava diminuindo, diminuindo, só aumentava num períodozinho de madrugada. Então, eu não posso reservar apenas para um dia. Então, isso daqui, ó, essa informaçãozinha aqui, ela é para um dia, ó, litros para um dia, tá? Quantidade de litros para um dia. Aí eu quero dar uma reserva para que quando eu tiver uma falta d'água, essa falta d'água ela não prejudique aí o meu consumo, pelo menos pelo período estimado de resolução dos problemas pela concessionária. E eu estou orientando vocês, como projetista, né? Eu tenho escritório de projetos, engenharia, então, como projetista, eu oriento a vocês, coloquem para 2 dias, tá? Então, aqui, ó, aí vou colocar aqui, ó, litros barra, aí, vezes 2 dias. No caso, eu vou colocar aqui, dias vezes 2, tá certo? Ou seja, para 2 dias. Então, eu vou pegar a reserva que eu encontrei diária e multiplicar por 2. Então, aqui eu vou ter quanto? Não é mais litros por dia. Aqui vai ser litros para 2 dias. Tudo bem? Aí aqui embaixo eu vou colocar uma observação. OBS. No mercado, temos reservatórios de 1.000 em 1.000 litros. Ou seja, 1.000, 2.000, 3.000, tá? Aí, por uma questão, não, eu não vou nem botar isso aqui não, porque tem um de 1.500, né? Já estou me desmentindo aqui. Então, ó, no resultado temos reservatórios de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Até aqui, só importa esses aqui, tá bom? Então, qual deles eu vou escolher? Vou colocar aqui embaixo, ó, reservatório escolhido. Aqueles de fibra, né? Qual reservatório que eu vou escolher? Se deu 2.400, eu não posso reduzir, tá, gente? Porque aí eu vou contra a segurança. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou para 3.000. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3.000, tá certo? Então, essa parte aqui eu vou deixar até separada, porque isso daqui é a parte, beleza? Professor, Oi. mas pode distribuir, igual como o senhor falou, né? Escolhendo dois de 1.500. Pode sim. 2.500 você interliga eles, tá? Mas geralmente você faz isso daí, você pode tomar essa decisão para reduzir a altura, porque assim, ó, Paulo, como é que eu sei as dimensões desses reservatórios? Faz o seguinte, ouvindo a minha voz, abra aí uma aba no Chrome, certo? Se você tiver no computador, e digita aí essas palavras: dimensões, reservatório de fibra. Você vai encontrar um monte de tabela com as dimensões desses reservatórios, que de um fabricante para o outro muda besteira. É quase que padrão, tá bom? Ô, Joelma, vai falar. Essa dúvida, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Cícero, tu entendeu essa parte final aqui do litros por dia? Por que é que eu cheguei em 1.200? Você perguntou? Beleza, então. Ótimo. Mais alguém tem dúvida, gente, sobre essa parte aqui? Tô lhe aguardando, Jovem. Você perguntou aí? Pode perguntar, viu? Beleza, gente. Então, ó, tudo isso aqui vai para vocês, viu? Deixa eu até salvar logo aqui. É,
Beleza. Ó, vamos agora para a segunda edificação, tá? Nós demoramos um pouquinho na de cima para entender, e agora nessa segunda edificação aqui nós vamos prosseguir, acredito que um pouco mais rápido, porque a gente já entendeu, né? Então, olha só. Eu vou deixar dimensões para conversar no final, tá bom? Bem aqui, eu vou abrir um item para observação. OBS. E aqui eu vou colocar essa informação aqui, ó. Pequenas residências, reserva para 2 dias, tá bom? E aí eu acho que fica bom para vocês entenderem quando vocês forem ler, né? Que na aula dá para entender, mas depois quando você vai ler acaba ficando com algumas dúvidas. Pelo menos com essas observações aqui fica fácil. Beleza? Bom, agora vamos fazer o 2 rapidinho, ó. O 2, pessoal, ainda é residencial, tá bom? Opa. O 2 ainda é residencial. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Ô, meu pai, cadê? Aqui. O 2 ainda é residencial. Então, eu vou ver aqui a consideração, porque agora eu tenho quantos prédios? Quantos dormitórios? Eu tenho vários apartamentos. Então, eu tenho que seguir uma sequência de multiplicações. Só que você tem que sair um pouco aqui da tabela, ou de tentar imaginar como é que é o certo na hidráulica, e pensar de forma bem lógica. Eu preciso saber quantas pessoas tem lá no prédio, ponto. Né? Quantos apartamentos tem por andar, quantos quartos tem em cada apartamento, e multiplico pelo número de pavimentos. Entendeu? Então, é realmente você saber qual é a população daquela edificação. Vamos lá, praticar. Ó, aqui na descrição, eu estou dizendo que no tipo de uso, eu estou dizendo que é residencial. Na descrição, prédio de 4 pavimentos tipo, 2 apartamentos por andar, 2 dormitórios por apartamento. Parece muita informação quando você lê de uma vez. Mas todas essas informações aqui você tira de onde? Do projeto arquitetônico, não é não? Projeto arquitetônico é seu projeto, viu? Então, olha só. Vamos ver qual é a taxa de ocupação para um ambiente residencial. A gente já viu, na verdade. É só copiar o de cima, ó. Copiar, colar. São 2 pessoas por dormitório. Não muda isso. Por quê? Porque aqui, ó, o tipo de uso ainda é residencial, tudo bem? Agora, vai mudar aqui na população, tá? Na população vai mudar. Por que, por que vai mudar aqui na população? Porque agora, ao invés de ter apenas 3 quartos, né, 3 dormitórios, eu vou ter muito mais dormitórios. Então você pode ir por essa forma mais simples, ó. Conta quantos dormitórios tem no prédio, aí depois multiplica por 2, que é a quantidade de pessoas que tem cada um. Tá entendendo? Então é tranquilo, ó. Esse prédio ele tem 4 pavimentos, tipo, né, ou seja, se repetem. Tem 2 apartamentos por andar e tem 2 dormitórios em cada apartamento. Então vamos contar os dois. Oi. Licença, aí multiplica esses 3 números? Exatamente. Só isso. Só isso. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 2 dormitórios por apartamento. 2. Vezes, vamos multiplicar. Vezes. 2 vezes quanto? Quantos apartamentos eu tenho por andar? 2. Então vai ser multiplicado agora pelo número de apartamentos. 2. Vezes. Quantos andares eu tenho? 4. Beleza? Então eu tenho quanto? 16. Só que faltou multiplicar o quem? As pessoas? Pessoas. Então, ó, eu tenho aqui 2 dormitórios, 2 apartamentos por andar, e eu tenho 4 andares. Isso daqui, eu vou botar até entre parênteses, é a quantidade de dormitórios. Eu vou multiplicar por quem? Pela quantidade de pessoas que tem que ter, né, que eu considero na hidráulica, que eu considero que vão ocupar cada dormitório. Quantas pessoas são?
Duas. Então, qual é a população desse prédio? Com 4 pavimentos tipo, 2 apartamentos por andar e 2 dormitórios por apartamento. 32 pessoas. Tudo bem? A população a gente já encontrou. Todo mundo acompanhou? Eu vou tentar ser mais pausado nesse segundo, só para não passar, para ter que voltar, tá bom? Todo mundo entendeu o cálculo da população? Bota sim aí nos comentários, para não deixar ninguém para trás. Beleza? Muito bom. Quem quiser botar não aí, pessoal, eu explico aqui. Pode ficar tranquilo. A gente tá aqui é para aprender mesmo, viu? Todo dia eu aprendo uma coisa nova com vocês. Então, ninguém tem a obrigação de estar botando sim aí, não, tá bom? Bota só se realmente entendeu. Beleza? Vamos lá, então. Se a população passou, ok. Agora vamos trazer a outra informação que vem na terceira pergunta. Qual é o consumo por pessoa? Então, ó, o consumo por pessoa, eu vou olhar também o tipo de uso. Qual é o tipo de uso da edificação? Ainda é residencial. Então, eu olho aqui nessa tabelinha, ó, tá? A quantidade de pessoas por dormitório eu encontrei nessa tabela. E agora, eu vou pegar o consumo per capita por dia, né, no caso, nessa tabelinha aqui, tá certo? Então, ainda é residencial. Então, qual é o consumo esperado? 200 per capita. Mantenho aqui, ó, 200. Oi? Aí fica 32 vezes 200, que dá 6.400. Exatamente. Então, a lógica aqui dessa multiplicação, ó, de litros diário. Qual é o consumo em litros diário que eu preciso? Pessoal, é o seguinte. Se eu tenho 32 pessoas e cada pessoa consome 200 litros por dia, então eu tenho que multiplicar 32 pessoas vezes 200. Resultado, consumo diário esperado de 6.400 litros, tá bom? E aí, qual é o volume reservado? Aí eu vou dar uma pausa, tá? Qual é a pausa que eu estou dando agora? Nesse momento, a consideração de simplesmente multiplicar por 2, né? Eu vou precisar fazer um ajuste. Por quê? A possibilidade de 16 apartamentos, não, aliás, 16 dormitórios, né? Tem 16 dormitórios nesse prédio. Estarem todos eles com 2 pessoas já é um pouco mais difícil do que somente 3 dormitórios. Vocês concordam? Já é uma prova, é matematicamente mais difícil de ocorrer. Pode ocorrer ainda? Pode, mas é matematicamente um pouco mais difícil de ocorrer. Então, eu, no uso de responsabilidade sobre o projeto, eu posso reduzir, ao invés de colocar para 2 dias, colocar um pouco menos, 1,5 dias, por exemplo. Tá entendendo? Então, é uma coisa que não é exata. O profissional ele vai ter que pegar informações ali, por exemplo, do local onde vai ser construído, se falta muita água, conhecer o bairro realmente, dar uma olhada. Não é uma coisa do outro mundo, não. Você vai passar 1 hora ali. Oh, como é que é o abastecimento de água aqui? Falta muita água. E no período seco, lá em setembro, falta água. Em 1 hora de investigação, você tem tanta informação. Você tem informação de topografia, é porque, pelo menos eu, quando eu geralmente pego um projeto, não é somente o hidráulico, tá? Eu pego o book, que a gente chama, né? O book de engenharia. Que eu tenho o arquiteto que chega do arquiteto, aí eu vou fazer todos os projetos, lá no escritório a gente faz todos os projetos complementares, que é estrutural, fundações, hidráulica, elétrica, sanitária, cabeamento de rede com um profissional parceiro. Então a gente faz todo o book de projeto para construção. E aí a gente vai lá fazer investigação não só para hidráulica, mas também para outras coisas, né? Ver topografia, essas coisas assim. Então, numa investigação de bem pouquinho tempo, você consegue saber se aquele local ele tem problema de abastecimento de água, beleza? Então, ó, aqui, com relação ao volume reservado, eu posso colocar uma reserva menor, tá bom? E essa consideração aqui, eu hoje vou dizer para vocês que um prédio a partir de 4 pavimentos, você pode fazer uma reservazinha de mais ou menos 1,5 dias. Uma reserva de 1,5 dias, tá bom? Vamos atribuir aqui 1,5 dias, tá?
Um dia e meio. Oi, pode falar. Fica 9.600 litros. Isso, peraí, viu? Deixa eu só botar aqui, ó. Prédios de pequeno porte. Reserva para um dia e meio, tá? E aí, se for. Ah, Paulo, se for um prédio daqueles de 20 andares, aí já é uma consideração que tem que ter um amadurecimento um pouco maior para você ter as reservas. E geralmente esses prédios maiores, a gente sempre orienta a escavação de um poço, né? Pedir lá na COGÉ, fazer a solicitação dizendo que o consumo é alto, que aí vai lá na CAGES, a CAGES geralmente concorda com isso, então ela passa uma carta de anuência dizendo que, de anuência não, perdão, uma viabilidade técnica dizendo que realmente precisa de um ponto de coleta de água e tudo mais, tá certo? Então fica bem mais tranquilo de fazer isso daí num prédio grande, tá? Beleza. Então aqui eu vou colocar o quê? 6.400 litros vezes 1,5. Aí, pessoal, preste atenção. Cada tipo de edificação tem uma exigência com relação à prefeitura, à segurança contra incêndio, para-raio. Então, cada um vai ter uma necessidade. Por exemplo, prédios com piso útil, com altura, desnível, né, entre o meio-fio e o último piso útil, maior do que 13 metros, o plano diretor da cidade de Juazeiro exige um elevador, certo? Então você tem que ter um elevador. Por isso, pessoal, não passe essa vergonha, viu? Pegou o projeto de necessidade, o plano de necessidades, enquadra ele no plano diretor. Zoneamento, altura, porque se for perto do aeroporto, por exemplo, ou no caminho que o avião faz para chegar lá, não pode ser muito alto. Se é perto de um APP, por exemplo, no Crato tem muito APP, né? Se é perto de um APP, a área de preservação permanente, tá certo? Olha se precisa ou não de elevador. Se aí começa a ver se o corpo de bombeiros vai fazer o enquadramento do prédio e então vai precisar de hidrante ou não. Essas coisas parecem coisa de outro mundo, mas é o trabalho do arquiteto e não é do outro mundo não. Quando você começa a fazer, fica tão facinho que num dia você já pega tudo. Ó, meu prédio vai ter que ter hidrante de incêndio e eu vou explicar isso aqui, tá? Na hidráulica tem esse tipo de explicação. Meu prédio vai pegar sistema de incêndio, meu reservatório já vai ter que ser rígido, não pode ser de fibra, vai precisar de para-raio, tem que ter elevador, não pode ter mais do que tantos metros por causa do zoneamento, do plano diretor, os recursos laterais têm que ser de tanto. Então você começa a pegar assim, ó, moldar o seu projeto. Não, não comece, olha, eu já peguei um projeto que a gente fez todo o estudo, todo o projeto, todo o book de projetos. E aí, quando foi levar na prefeitura, o projeto foi reprovado porque não tinha os recursos adequados, os recursos estavam errados, não estavam adequados ao zoneamento. Aí o cliente teve que fazer o quê? O arquiteto teve que corrigir o projeto, agora olhando o zoneamento. E aí eu tive que fazer todo o book de projetos novamente, porque mudou muito, né? A estrutura muda completamente e tudo mais, o tamanho das lojas mudou. Então, eu cobrei outro projeto para o cliente. Então, esse cliente já fica um pouco insatisfeito. Pô, o trabalho do arquiteto é verificar essas coisas de zoneamento, de plano diretor, taxa de uso e ocupação do solo, essas coisas, não é não? Então, tomem cuidado com isso. Vocês têm que se preocupar com isso e não é uma coisa do outro mundo, não, gente. Depois que você pega a rotina, em um dia você já consegue ver todos esses parâmetros e liberar o projeto para você começar a criar, tá bom? Cícero, quando a gente estiver estudando aqui, eu não vou botar não. Quando a gente estiver estudando sobre incêndio, aí a gente vê quanto é essa reserva, viu? Mas já indica, é tudo tabela também. Você olha a norma certinha lá, é tudo tabela. E o melhor, o professor aqui botou tudo resumido aqui nos slides, vocês vão... Quem é esperto vai usar os slides, que resumem muitas coisas e a informação fica muito mais rápida, viu? Beleza? Vamos aqui, ó, então. 9.600 litros. Eu ia falar sobre as dimensões, né? Porque esses 9.600 litros não necessariamente precisam estar
elevado. Lembra que eu falei que tem algumas configurações que eu tenho o, o reservatório elevado e o reservatório inferior? Então, esse volume aqui, eu posso dividir ele em dois. Pegar 9.000, dividir ele em reservatório elevado e o reservatório inferior. O reservatório inferior é a cisterna, que a gente chama, né? Cisterna. Então vai ter um bombeamento para estar levando essa água lá para cima. Até porque se o prédio for começando a ficar alto, a pressão da CAGES provavelmente não vai conseguir atender. Oi. Aí, no caso dessa divisão que o senhor faria em relação a 9.600 litros, seria de quanto em cada caso? Para um prédiozinho pequeno assim, 40, 60. Desculpa. 40, 60, certo? Não é uma coisa também assim, essa aqui, pronto. Não. Por quê? Quando eu fizer a reserva, por exemplo, de um prédio de 20 pavimentos, um residencial de 20 pavimentos, pessoal, vai dar coisa de 100 mil litros, certo? Você não vai botar 40 mil litros. Não, assim, pode até ser que você coloque, mas são 40 toneladas lá em cima do prédio. Então, você, às vezes, é mais viável você baixar essa proporção. As bombas vão ligar 2, 3 vezes por dia, mas não tem problema, é um custo menor do que você gastar com muita robustez em estrutura, aço, concreto, forma e fundação, para manter 50 mil toneladas, né? 50 mil toneladas, não, desculpa, 50 toneladas elevada, né? Então é um peso muito grande. Quanto mais água você coloca em cima, mais estrutura você está solicitando. É mais custo para o cliente. Então você tem que chegar no meio termo entre a quantidade de água que esteja lá em cima não seja tão grande e também para a bomba não ficar ligando direto, entendeu? Por exemplo, um prédio desse aqui, eu for dividir 9.600 litros e colocar só 1.000 litros para um prédio de 16 apartamentos, 16 dormitórios, né? Eu não posso fazer isso, tá? Então eu tenho que chegar no meio termo. E amadurecimento, a palavra é essa, amadurecimento, beleza? Sobre, Professor, sobre o dimensionamento do reservatório mesmo, né? Quanto de altura, de largura a gente faz no outro dia, tá bom? Oi, pode falar. mas quantos reservatórios seriam em relação a 9.600? Dois, um inferior e um superior. Ah, Se entendi. tiver, se tiver, se a reserva for muito grande, a gente pode até fazer um reservatório com duas câmaras. É um reservatório só, elevado, só que no meio tem uma parede, dividindo os dois, que aí possibilita você lavar um, enquanto o outro ainda está abastecendo o prédio. Tipo aquela imagem que tem na aula, né? A gente vai conversar muito sobre isso. É porque a aula de hoje é mais para robotizar aí com vocês, né? Vocês entenderem que é só ir buscando duas informações multiplicando, tá certo? Vamos fazer o próximo aqui, ó. O próximo já não é mais residencial, então já vai ter uma outra consideração, tá? Vamos ver aqui como é esse residencial. Oh, desculpa, esse banco. Ó, o tipo de uso da edificação é um banco agora, tá bom? E aqui eu chutei mesmo, só para exemplo mesmo. Tem 580 metros quadrados de área útil. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, qual é a taxa de ocupação para um banco? Aqui, ó. Eu vou olhar na primeira tabela. Taxa de ocupação. A natureza do local, qual é? Bancos. E qual é a taxa de ocupação? 5. Cadê? Aqui. 5 pessoas, desculpa, uma pessoa por 5 metros quadrados. Ou seja, a cada 5 metros quadrados do local, eu tenho uma pessoa, né? Isso aqui não foi medido aqui em Juazeiro, não. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui só para ficar registrada, uma pessoa a cada 5 metros quadrados, ok? Professor, Oi. o senhor vai dividir 580 por 5? Sim. Então, assim, ó, eu não tenho. A cada 5 metros quadrados eu tenho uma pessoa. Então, eu vou pegar aqui. Quanto é a população? Eu tenho 580 metros quadrados e a cada 5 metros quadrados eu tenho uma pessoa. Então, se eu dividir 580 por frações de 5 metros quadrados, eu vou ter aqui uma taxa de ocupação. Entendeu? Então, é esperado que 116 pessoas ocupem um banco ao longo do dia. Veja, é ao longo, tá? Por isso que eu desabafei aqui. Não deve ser em Juazeiro, não. Em Juazeiro é uma pessoa por metro quadrado, ou menos.
E aqui, qual é o consumo? Beleza, eu já encontrei a população. Como é que eu encontro a população? Quando a taxa de ocupação ela é pessoas por metro quadrado, vejam que eu tenho um bocado aqui, ó, um bocado, né? Não é por dormitório, é por metro quadrado diário. Quando eu tenho essa quantidade aqui, por metro quadrado, eu vou pegar a metragem quadrada que existe dividido pela fração em metros quadrados que cada pessoa ocupa, tá? Então veja aqui, ó, todas as taxas são uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Então, basicamente o que você vai pegar é a fração que está por pessoa, para cada pessoa. No caso de bancos, 5 metros quadrados. Então, 580, se eu dividir ele em frações de 5 metros quadrados, eu vou ter 116 pessoas ao longo do dia nesse banco. Tudo bem? É um banco pequeno, tá? 580 metros quadrados é uma casa grande, né? Uma casa grande aí, duplex grande. O consumo por pessoa. Então, agora eu já venho nessa tabelinha aqui, tá? Consumo por pessoa. Tudo bem, Joelma. Eu estou gravando aqui e eu acho que eu consigo colocar ainda hoje à noite, tá bom? Aí você assiste, qualquer dúvida você tira no meu WhatsApp, tá, pessoal? Se tiver com problema de internet aí, tranquilo, a gente ajusta, tá certo? Oi? Professor, o banco é um edifício público? Não, público não. Assim, ele é público, diz respeito à propriedade, não. Ah, Eu entendi sua pergunta. É porque assim, a gente tem um costume de dizer é um ambiente público, mas o público está mais relacionado não a se é do governo ou se é privado, né? Está mais relacionado a se pessoas, muitas pessoas utilizam aquele ambiente. Então, sim, né? O banco ele seria um ambiente público porque tem acesso a pessoas. A Unijuazeiro é um ambiente público, porque tem um público, né? Ou seja, tem uma aglomeração de pessoas ali. Não posso falar isso. aglomeração, não. Tem aglomeração, não. A gente vai manter o distanciamento. Oi, alguém Não, ia falar? não. Pronto. Então, é considerado público porque várias pessoas vão lá com o mesmo objetivo e ocupam aquele espaço ao mesmo tempo. Então, sim, é um ambiente público, igual uma praça, igual, né? Coisas que não são. É que às vezes a gente associa assim, ambiente privado e público, né? Mas público pode ser privado. Então, só essa separação aí de entendimento. Bom, então o consumo por pessoa no banco, ó. Aqui eu vou procurar bancos, bancos, bancos. Eu cortei essa tabela, pode ser que não tenha algum aqui. E vai ser logo que eu usei, quer ver? Casa, cinema, creche, edifícios públicos ou comerciais, escolas. Vai se enquadrar aqui, tá? Edifícios públicos ou comerciais. É. Eu cortei um pedaço dessa tabela, pessoal. Pode até ser que tenha bancos aqui embaixo, tá? Mas vamos usar aqui, ó, edifícios públicos ou comerciais, que se enquadra bem, né? Beleza? Então, Professor, fala. aí multiplica 116 por 50. Isso. Então, igual 50 vezes. Opa, não, aqui não. Aqui é só 50. Então, são 50 litros por pessoa. Então, eu tenho 116 pessoas e cada uma consome 50 litros. Então, aqui, diariamente, o esperado são 5.800 litros. Qual é a observação que eu vou fazer aqui? Não é ambiente público? Então, o ambiente público, ele é sempre interessante que você entenda o seguinte, ó. Um ambiente público, se eu faltar água lá, não existe um risco tão grande, né, por exemplo, o serviço ser paralisado, no caso de um banco. Faltou água da rua. Pô, mas a água de beber é completamente separada. Os banheiros vão ficar interditados durante aquele dia, né? Vamos dizer assim, durante um período do dia, enquanto a água é restabelecida. Então o risco é menor. Tem projetistas que não colocam folga nenhuma, e é isso que eu vou fazer aqui. Vou colocar folga nenhuma nesse edifício comercial. Por quê? Edifícios comerciais, ó, são grandes, gigantes, né? Então você tem que ser
ponderado na questão de reserva, principalmente porque edifícios comerciais, quem é o primeiro cliente? É sempre o empreendedor. E o empreendedor precisa ter uma viabilidade, né? Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, que a reserva é essa daqui, né? A mesma, só que eu vou botar uma observação. Observar sistema, na verdade, sistema não, reserva de incêndio. Reserva de incêndio. Porque provavelmente um banco, mesmo que seja pequeno, ele precisa de algum sistema de combate a incêndio, tá? Beleza? E a gente vai estudar isso aqui, tá, gente? Essas observações aqui dessas partes comerciais, podem ficar tranquilos que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vamos aqui para o teatro, rapidinho. Qual é o procedimento, pessoal? Ó, vocês observaram que quando eu estou vendo essas três informações aqui, que é basicamente o cálculo, são essas três informações. Essas três aqui, ó. Certo? Quando eu vou buscar essas três informações, eu só faço o seguinte: eu olho uma tabela e depois olho a segunda tabela. Só isso. Só isso. Eu olho essas duas tabelinhas, tá bom? Então, ó, vamos lá. Teatro. Vamos procurar aqui teatro, ó. Salões, restaurantes, teatros. Uma cadeira, ou seja, uma pessoa, né? Mudou o nome aqui, mas é uma pessoa. Uma pessoa por cadeira. Para cada 0,7 metros quadrados de área. Então, aqui eu vou colocar uma pessoa na taxa de ocupação a cada 0,7 metros quadrados de área. Beleza? Pessoal, pode parecer uma coisa do outro mundo aqui. Ele botou uma cadeira e botou a cada 0,7, um número menor. Não muda nada. Você vem aqui, ó. Qual é a área do... Na verdade, eu fiz besteira aqui, que na descrição já coloquei foi a quantidade de lugares, né? Então, deixa eu mudar um pouquinho aqui e colocar 250 metros quadrados, tá? Vou mudar aqui só para poder a gente usar essa informação. Então, ó, 250 metros quadrados dividido para 0,7. Entenderam? Não mudou nada do de cima. No de cima eu peguei a área do ambiente e dividi pela taxa, pela fração de ocupação, tá bom? Então não muda nada. Não é porque o número de cadeiras é 0,7, ou seja, cabe um pouco mais de uma cadeira em 1 metro quadrado, que vai mudar o cálculo, não. Você bota embaixo, dividindo, tá? Você vai dividir 250 por parcelas de 0,7 metros quadrados. Ó, deu 357,14. Ah, Paulo, eu preciso arredondar agora? Não, pessoal, arredonda no final, na quantidade de litros, tá bom? Melhor. Aí você arredonda 100 litros, por aí. Então, qual é o consumo por pessoa? Para teatros, ó. Cadê? Eu vi na estante. Ah, cadê? Escritórios, escolas, garagem, postos, hotéis e tal. Creche, cinemas e teatros. Duas por lugar. Duas por pessoa, né? Então, são 2 litros por dia por pessoa. Ah, Paulo, é tão pouco assim. É, pessoal, porque geralmente as apresentações de eventos culturais, elas são né, uma vez por dia. Tá entendendo? O banco fica funcionando várias horas por dia. Mas as apresentações é, por exemplo, só à noite, só no turno da noite, tá certo? Então, realmente, o consumo é menor. E aí, o que é que eu vou fazer? Igual 2 litros por dia por pessoa, vezes quantas pessoas? 257. Então, se eu tenho 257 pessoas e cada uma consome 2 litros, é esperado, eu tenho aqui uma reserva de 700 litros. Aí, o que é que eu faço? Arredondo para os reservatórios. Paulo, é muito pouco, né? Não. Ó, pessoal, um teatro para 357 pessoas é pequeno, tá? Eu acho que o do BNB tem mais gente. Então, aqui, por exemplo, 714 pessoas, eu vou arredondar para quanto? Digam 1.000. 1.000 porque eu tenho 1.000 litros no reservatório, tá certo? Um reservatório de fibra, né, de 1.000 litros. Ah, Paulo, mas é ambiente público. Tem razão. Então, vamos dizer assim, a gente arredonda para os reservatórios, vamos dizer assim, de rombo, né? E atenta para a reserva de incêndio. Que no caso aqui, vocês sabem por que não tem teatro muito pequeno, assim, teatro bem pequenininho mesmo? Porque é mais caro você preparar a infraestrutura para atender a legislação do que realmente você construir
o teatro, sabia? Só teatros antigos que não tem sistema de proteção é que são pequenininhos. Mas teatro mesmo, para ser feito do jeito certo, sai muito caro para atender a legislação do Corpo de Bombeiros, sistema no sistema de combate a incêndio, né, e proteção, não é apenas hidrante, não. Eu tenho sistema de evacuação, tem que ter escadas do tamanho certo, abertura do tamanho certo das portas para a quantidade de pessoas que vai estar evacuando aquele local, sinalização de emergência, placas, tem um bocado de coisa, tá? Então, tá aqui. Então, vocês estão vendo, pessoal, que essa parte aqui de ajuste, ó, ela é sempre necessária nos ambientes mais específicos, como, por exemplo, comerciais, tá bom? Então, a gente tem que sempre que estar amadurecendo isso, que não é uma receita de bolo, não, beleza? E a gente vai conversar sobre esse negócio da reserva de incêndio aqui quando for pertinente, tá bom? Tem um momento da disciplina que a gente fala muito sobre incêndio, tá? Deu para entender, pessoal? Basicamente é buscar duas informações, uma nessa tabela, a outra nessa. Deu para entender? Pronto, a gente se demorou um pouquinho aqui, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou botar a atividade e vou dar um prazo aí para vocês fazerem, tá? Mas a atividade com relação a esse, esses nossos slides aqui, ó. Cadê o danado? Com relação a esse nosso slide, tudo bem? Então, olha só, olha, ó, vamos ler aqui o slide agora. A gente leu na aula passada, no final da aula passada, né? E vocês provavelmente tiveram uma impressão inicial. Agora, com a aula de hoje, você tem um edifício de 15 pavimentos tipo, dois apartamentos por pavimento, tá? E aqui tem a planta do apartamento, viu? Já iam perguntar aí quantos dormitórios, né? Mas tá aqui, ó. E aí desculpa. No térreo tem um teatro de 280 metros quadrados, beleza? Lembre-se que eu pedi para vocês fazerem aqui a reserva, né? Aqui, ó, definir a posição do reservatório, apresentar os volumes. O dimensionamento deixa para a gente fazer em sala, tá bom? Quando a gente estiver em aula, a gente faz dimensionamento. Mas o volume do reservatório eu quero que vocês me digam e onde vai ser projetado o reservatório, viu? Tá bom? Olhando agora, depois dessa aula de hoje, não já fica mais tranquilo fazer isso aqui? Já não assusta menos, né? E ó, só uma observação que alguns acabam não prestando atenção. Aqui, pessoal, ó, bem aqui tem um quartozinho pequeno de frente para quem? Para uma lavanderia. Então isso aqui é a dependência da auxiliar doméstica, tudo bem? Então lembrando, aqui tem a parte íntima, ó, dos quartos. Então tem um, dois, três e tem uma dependência da empregada, beleza? Oi. O que é aptos? O que é o quê? Aptos. Aptos, tipo assim, vou botar um contexto aqui. Você está apto a fazer isso? Esse aí, professor, que tem embaixo de edifício 15 pavimento tipo. Ah, tá, aptos. Apartamento, é o professor que é o professor que quis economizar a letra, tá? É apartamentos. Pav é pavimentos, aptos é apartamentos. Eu pensei que era aptos a fazer alguma coisa. Desculpa aí, gente, abreviei aqui sem necessidade, porque tem espaço para botar, tá? Beleza? Isso. Bom, se tiverem mais dúvidas, falem aí agora ou não se calem nunca, viu? Sempre que tiverem dúvidas, eu estou aqui para vocês. Professor, no caso, a atividade é essa daí, né? Essa aqui é a atividade que eu vou abrir lá no Classroom, você vai responder ela. Vai ter até essa imagem aqui lá, tudo bem? Vocês vão responder ela e lá eu vou colocar, definir a posição do reservatório e apresentar o volume necessário. Quando for para definir o reservatório, não precisa você desenhar, não. É só você dizer lá, escrever. O reservatório deve estar posicionado em tal local, próximo a tal local, tá bom? Agora a reserva não. A reserva eu preciso que vocês. O ideal é que vocês façam uma folhinha de papel, o cálculo direitinho, certo? E aí, ou então bota numa folha de Word, o que for melhor. Tira uma foto ou imprime PDF e coloca lá anexado, tá bom? Aí você responde a pergunta. Tudo bem? Isso aqui é para vocês.
praticarem isso. Aí agora, ó, você vai projetar um prédio de 20 andares, você já tem total autoridade para saber qual é o volume que vai precisar estar em cima ou embaixo. Claro, de um grande porte, por enquanto, ainda está um pouquinho vago, mas o volume total você já sabe calcular. E aí a gente vai começar a desenvolver a pergunta que você fez. Quanto que é em cima? Quanto que é embaixo? Como é que eu faço isso, tá? Então, esses ajustes aí, a reserva de incêndio que eu tenho que acrescentar, essas coisinhas aí a gente vai ver muito ainda. Não se preocupem, não, a gente não vai passar por nada atropelado, tá bom? Professor, Oi, tô ouvindo. não dava para o senhor me nortear em relação à posição do reservatório, que eu tenho um pouco de dificuldade. Pronto, eu falei na última aula o seguinte, ó. O reservatório ele tem que ser posicionado num local que tenha vãos pequenos. Por quê? Porque se eu tenho vãos pequenos no ambiente, eu vou ter a possibilidade de aproximar mais os pilares. Porque se eu tenho uma parede, eu posso colocar o pilar ali, né? Ele vai ter um ressaltozinho, mas ele vai estar ali naquela parede. Então, eu utilizo as divisões do layout propostos pelo arquiteto para posicionar os pilares. Então, nos ambientes menores, ou seja, nos ambientes que têm larguras e comprimentos menores, eu consigo colocar mais pilares para resistir a uma carga concentrada, que é o caso do elevador. O elevador não é uma carga concentrada lá em cima, tipo, se eu tiver 15 mil litros de água num prédio, que é bem normal, eu vou ter 15 toneladas concentradas ali em algum lugar. Se eu colocar no meio da sala, os pilares vão precisar ficar muito longe. E aí a estrutura fica muito robusta lá em cima e eu preciso, vamos dizer assim, gastar mais. Não é impossível, tá bom, pessoal? Não é impossível. É uma orientação. Coloca o reservatório nos ambientes menores. Qual é o ambiente menor que fica quase que bem simétrico no meio de toda a projeção em planta do prédio? Digam, caixa da escada e dos elevadores. Esse aí é o local mais indicado. Quer dizer que eu sempre tenho que fazer aí? A palavra sempre é bem complicada, né? Se você tem uma proposta muito firme, que você realmente precisa que o reservatório seja deslocado para algum lugar que não seja a caixa da escada, tudo bem. Só você tem que saber que vai ter uma consequência em custos, não é isso? Porque a estrutura vai ter que dar um jeito de ficar estável lá com o reservatório fora da projeção da escada, tudo bem? Cícero, quanto à parte de pressão, nós ainda não chegamos na parte de pressão, está bem próximo, viu? Eu acho que na próxima semana a gente introduz a parte de cálculo de pressão, mas só na outra que a gente realmente começa a trabalhar ela, tudo bem? Aqui por enquanto é só quantidade, viu? Lembra que quantidade, né? Vazão, pressão. São as informações aí que a gente vai nortear aqui na disciplina. Então hoje nós estamos vendo a quantidade reservada, tá? Beleza? Mais dúvidas? Vamos, manda aí. Se essa escada for na sala. Não, Cícero, eu estou falando aqui para prédio, tudo bem? Tudo bem? Aqui é prédio. Se for um duplex, né, uma casa pequena, aí você esquece isso que eu disse. Onde é que são os vãos pequenos? Numa casa pequena, né? Numa casa. Geralmente é onde você coloca ali os banheiros, né? Os banheiros um próximos do outro, não é isso? É. Então você coloca a caixa d'água por ali. É até bom que você gasta menos tubulação, perde tem menos perda de carga, porque a tubulação fica mais curta, né? Não faz tanta curva e tudo mais. Então é mais interessante para você, tudo bem? Para você e para o projeto também. Então, viu, Cícero? Isso daqui que eu estou falando é para esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, que no caso isso aqui é um prédio, tá? Um edifício de 15 pavimentos. Então, os vãos menores e centrais que existem nesse prédio é a caixa d'água, ou é a caixa da escada, tudo bem? Então, no duplex aí já tem 2, 3 pavimentos, aí no duplex ou triplex só tem 2 ou 3 pavimentos, então essa regra de caixa da escada aí não existe não, tá bom? Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Um ótimo sábado para vocês. Oi, alguém falou? E essa parte do abastecimento público, com pressão? Pronto, essa segunda parte aqui foi como eu disse no finalzinho da aula. Deixa isso daqui que eu vou resolver com vocês. Essa parte aqui, ó.
ela é a parte, tudo bem? Esses dois últimos itens aqui eu vou explicar para vocês com calma. A atividade é somente esses dois itens aqui, ó, definir a posição do reservatório e apresentar os volumes necessários para o abastecimento. Tudo bem? Sim. Pronto, pessoal, bota presente aí. Uma boa tarde para vocês, bom resto de fim de semana, bom feriado, feriado, coisa boa, né? Dá para descansar um pouquinho, coisa boa. Um abraço para vocês, bom fim de semana, viu? Tchau, tchau.